Vá e fale pelos montes e por onde for que Cristo nasceu. Nós ouvimos essa frase aqui, nessa noite, uma canção. E essa é a vida, esse é o grande propósito, a missão da igreja ao longo da sua trajetória. Ao longo de todo o ano, 2023, um ano no qual nós andamos indo pelos montes, indo pelas ruas, por onde quer que a gente foi, como individuais, povo de Deus, como igreja, a nossa grande mensagem é: Cristo nasceu. Talvez você diga assim: pastor, mas não foi assim. Pastor, eu não ouvi essas palavras. É que nós contamos essa mensagem, essa história de formas diferentes, de propostas diferentes, mas tudo que a gente tem a proferir, a viver, a experimentar em torno da realidade da palavra de Deus e do Evangelho, parte de uma base tão fundamental como essa, que Cristo nasceu. Porque tudo aquilo que nós experimentamos da parte de Deus, experimentamos em Jesus, experimentamos por meio do que Cristo fez por nós no Calvário. Mas Cristo chegou ao Calvário porque um dia Ele nasceu. E toda essa conversa tem a ver com isso. Qualquer questão, assunto que nós venhamos abordar no dia a dia da igreja, passa por essa base de que Cristo nasceu e fez tudo diferente. Igreja e convidados, olha, é muito bom estar aqui. Nós gostamos de todo esse tempo, esse momento, as cores, as vozes, as músicas lindas, a reunião, o encontro, as pessoas, a ocasião de a gente passar um tempo junto, conversar, jantar juntos. Que privilégio tudo isso, isso é muito especial. Nós experimentaremos isso aqui nessa noite, mas não apenas nessa noite. Alguns dias mais e nós estaremos em outros endereços, com outras pessoas, mas a expressão, a experiência praticamente e basicamente será essa. Mas quando nós somos chamados e convocados a ir pelos montes, a ir por onde quer que a gente vá, levando a mensagem de que Cristo nasceu, nós temos uma mensagem que é muito importante a ser pensada, a ser refletida. É sobre ela que nós vamos falar aqui. Tudo isso é muito perfeito, é muito abençoador, é de muita alegria a gente experimentar tudo isso. Mas mais importante que tudo isso é a mensagem pelo qual tudo isso se move, que é a mensagem que Cristo nasceu, porque é uma mensagem de esperança, e esperança é a palavra da vez, é a palavra da ordem para essa nossa noite aqui. Nós vamos pensar sobre esperança, não é? Sobre esperança. É importante que a gente pense sobre esperança. É muito necessário que a gente fale sobre esperança. Eu quero abordar aqui inicialmente duas perguntas aqui para você, quando nós vamos falar e pensar sobre esperança. A primeira é: você tem esperança? Você é uma pessoa de esperança? Você pode olhar para dentro de si e dizer assim: pastor, igreja, amigos, irmãos, amados, eu sou uma pessoa esperançosa? Essa é a primeira pergunta. A segunda que vem em correspondência a ela é: se você é, e o quanto esperançoso você é. A grande outra pergunta que vem é: esperançoso a respeito do quê? A respeito do que você tem esperança? Você é esperançoso no quê? Você tem esperança no que diz respeito ao quê? Porque essas perguntas são chaves para você pensar um conceito tão profundo, tão gigante como é esse, o conceito da esperança. Quando nós pensamos em esperança, nós pensamos no futuro, pensamos obviamente em coisas boas, nós não atrelamos a leitura e a imagem de esperança a coisas ruins, a experiências ruins. Nós projetamos aquilo que há de melhor quando nós pensamos em esperança. Nós temos e circulamos dentro da ideia das expectativas. Isso mexe com a gente, isso é daquilo que mais nos toca. E nós precisamos pensar e falar de esperança. Sabe por quê? Porque a esperança é algo dos vivos.
Quem morre não tem mais esperança, não vive, quem morre nessa experiência aqui dessa existência física, material, não vive mais esse incidente do pensar, projetar, exercitar a esperança. A própria Bíblia diz que há mais esperança para um cão vivo do que para um leão morto, porque quando a morte sobrevém, ela reserva uma cova em meio à qual não se pode viver e experimentar a esperança. Então, se estamos vivos, se estamos aqui, se estamos em posse das nossas vidas, se estamos respirando com os nossos pulmões, esse é um tempo sim de nós pensarmos, de nós refletirmos sobre esperança, sobre isso que tem a ver com a vida em si. Mas aí tem um outro pormenor muito fundamental que nós precisamos pensar quando nós nos colocamos para pensar a esperança, porque quando nós olhamos para a esperança e pensamos na vida a respeito dela, aí isso nos traz uma responsabilidade, porque quem aqui de nós sabe precisamente o quanto de vida ainda terá a viver? Não sabemos, não temos ideia. Nós até desejamos, nós até idealizamos, nós até fazemos planos, nós até temos caminhos de esperança, inclusive com relação à vida da qual estamos vivendo. Mas ninguém pode controlar os seus próprios dias a respeito do quanto viverá. Ninguém tem posse desse governo. E aí isso nos responsabiliza, porque tantas vezes a nossa vida ela é permeada de tanta e tanta esperança, no que diz ao futuro, no que diz respeito a coisas boas, no que diz respeito a expectativas. Mas vem cá, quanto de vida eu ainda terei? Quanto de vida você ainda terá? E isso então nos responsabiliza bastante a respeito do que pensar sobre isso. E isso vai nos chamar a atenção em pensar que, peraí, a gente tem uma série de esperanças, mas é importante que nós tenhamos as esperanças corretas, não é verdade? Se a vida ela não tem uma precisão de tempo, se nós não temos uma noção de até onde iremos, se podemos experimentar esperança só enquanto respiramos, nós temos que ser responsáveis a respeito da esperança que vivemos. E daí nós então chegamos nesse tipo de pensamento que é fundamental para nós. Porque afinal de contas, nenhum de nós foi preparado ou nasceu para ser preparado para viver a vida pensando na morte. Mas a grande questão é que ela virá, e enquanto isso, nós temos que pensar essa experiência da esperança, porque muitas das vezes o que o homem comum faz é de olhar para essa vida do aqui e agora, do material, do concreto, do tangível, daquilo que está diante dos olhos dele, e traçar caminhos de esperança, e quanto problemático é quando o homem apenas projeta esperança para uma vida daqui, para a vida que está aqui diante dos seus olhos, porque ele pode sonhar, ele pode vislumbrar, ele pode idealizar, mas ele não sabe sequer se tudo isso acontecerá. Mas e quanto ao que há de vir depois? E quanto ao que acontecerá depois quando os dias terminarem? Poucos ou muitos, quando eles vierem ao seu ponto final dessa existência, a sua esperança alcança esse outro momento. A sua esperança, ela toca esse outro momento, essa outra realidade do depois de quando os dias dessa vida aqui se concluirão? Essa é a grande pergunta que nós temos a provocar nessa noite. E talvez você me fale assim: pastor, isso é chato, eu não gosto desse assunto, eu não gosto de pensar tudo isso, eu não gosto de pensar sobre isso. Mas vem cá, nós tocamos nesse assunto porque ele tem da maior importância para você. Porque não existe coisa mais trágica do que você viver sem esperança. Mas mais problemático, ou tanto quanto problemático a isso, é você viver munidos das esperanças erradas, das esperanças improváveis, incertas, daquelas que não são garantidas, daquelas que nem são suficientes, daquelas que você nem tem certeza se experimentará. Mas boa coisa é quando você tem esperança eterna. Quando a sua esperança ela não está fadada a uma vida do aqui e agora, mas você pode olhar para frente e saber que para além daquilo que você vive aqui,
A tua esperança, aquilo que reside no teu coração interior, vai para além disso. E nada, segundo o que a própria Bíblia diz, nada poderá te impedir de viver essa grande esperança. Nós cantamos que Cristo nasceu, nós cantamos que Cristo é a nossa esperança, nós afirmamos Jesus Cristo como a nossa esperança, porque Jesus, Ele é a esperança que Deus trouxe para as nossas vidas, para mudar, para revolucionar, para transformar as nossas vidas, de uma forma da qual a gente tanto precisava. Sem Deus, irmãos, sem Jesus, o homem ele viveria uma vida simplesmente do agora, do que ele vê, daquilo que está diante dos seus olhos, daquilo que ele enxerga, constata, do agora, mas sem nenhuma perspectiva de futuro, e sem Deus. A grande verdade, o que segundo o que a Bíblia nos diz, é o que está reservado ao homem sem Deus, é a condenação eterna. Mas a mesma Bíblia que conta essa história, ela diz assim que Deus olhou para esse estado calamitoso do homem, de todo homem, olhou para esse estado de miséria, olhou para esse estado de tanta necessidade do homem e falou assim: eu amo esse homem, eu quero prover um caminho, eu quero prover uma solução, eu quero prover esperança. Esperança por meio de algo do qual nenhum homem pode seguir ou fazer ou produzir pelas suas próprias mãos, mas uma esperança da qual eu garantirei segundo a vida do meu filho, segundo a vinda do meu filho em favor desse homem, um favor do qual esse homem não merece, mas graça, eu tenho esse favor para aquele que haverá, que houver de crer nele. Essa esperança que Deus fez por nós. O Antigo Testamento vai mostrar que para muitos Jesus ele era uma esperança projetada ao longo do tempo à frente. Eles não sabiam, Jesus ainda não tinha vindo. Tudo o que eles tinham era o conceito da vinda de um Messias, mas Jesus ainda não tinha chegado. Mas aconteceu o dia, aconteceu o momento no qual Jesus veio. Depois disso, estando Jesus na terra, havia a grande esperança de Jesus ser fiel aos desígnios e aos propósitos de Deus. Porque vem cá, assim como Adão falhou no Éden, Jesus poderia ter falhado ao longo da sua vida terrena também, e não ter permitido a nós ter ganho o que nós ganhamos. Essa era uma outra esperança. Mas Jesus seguiu por toda a sua vida fiel a Deus. Jesus seguiu por cada um dos seus dias comprometido com um grande propósito chamado da sua vinda à terra. Ele foi impecável, ou seja, sem pecado para a cruz pagar os nossos pecados, e a partir disso ele consumou essa outra esperança. Porque ele foi lá no nosso lugar, porque ele foi lá se entregar como um cordeiro para salvar todo aquele que houvesse, todo aquele que crer nele. Mas a partir disso, existem outras duas esperanças que ao longo da história o povo de Deus, a família de Deus tem vivido. A esperança que Jesus disse, registrada lá em João 14, Jesus disse: olha, não se perturbem o coração de vocês, enquanto vocês estiverem nessa terra de aflições, não se perturbem quando vocês virem e assistirem cotidianamente as dores de vocês, quando vocês forem perseguidos, quando vocês se depararem com os dias maus, não se perturbem, porque na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou para lá preparar moradas para vocês, moradas para aqueles que creem em mim, moradas para aqueles que superarão os dias dessa vida finita e passageira, dessa matéria que eu e você somos nesse corpo, mas que alcançarão a promessa de estar na presença do Pai, por meio daquilo que Jesus prometeu. Jesus disse: vou preparar lugar. Essa promessa Jesus fez, e essa ainda não se consumou. Nós somos o povo que vai pelos montes, que vai pelas ruas, que vai pelas avenidas, estradas da vida, cantar que Cristo nasceu, porque Ele nasceu, atendeu em obediência ao propósito de Deus o Pai, e tem promessa ainda em vista para quem crê em Jesus, e por isso há motivo de esperança, porque Jesus disse: eu vou preparar lugar, para que onde quer que eu esteja, vocês estejam também. Mas há ainda uma outra promessa, a promessa que Jesus vai voltar, e Ele vai,
essa ainda também não se consumou, mas ele vai voltar para buscar os seus. Essa promessa ainda está de pé, e aquele que crê em Jesus tem essa outra esperança de que vai encontrá-lo. Talvez, então, nós vamos ver muitos na história que o quê? Que se encontrarão com Jesus quando de fato ele voltar. Mas nós não sabemos. No dia em que o Senhor me chamar, se for antes da volta de Jesus, será a volta de Jesus para mim. Porque a morte daquele que crê no Senhor Jesus é a passagem, a chegada, é o estar diante de Deus, é a volta de Jesus em caráter pessoal. Eu creio que eu não vá viver mais que 100 anos, então quer dizer, provavelmente no mínimo daqui uns 50 anos, creio eu, que eu estarei diante de Jesus, Jesus voltará para mim, porque eu creio em Jesus, porque essa esperança está no meu coração. Talvez ele volte visivelmente para todos os seus daqui a muitos outros anos, não sabemos, talvez seja em curto tempo, não sabemos, mas eu sei que na minha vida, nessa vida, daqui a pouco, algum tempo mais, me encontrarei com Jesus o Mestre, porque ele prometeu que ele vai voltar. E aquele que crê em Jesus, ele tem então, entre todas e tantas esperanças, ele tem duas grandes, maiores, profundas esperanças, porque Jesus, ele nos diz que ele foi preparar lugar para que a gente estivesse onde quer que então ele estivesse, na presença do Pai. Paulo, o apóstolo, ele também vem dizer para nós que, olha, se animem, porque não tem nada que possa separar vocês que são de Jesus do amor dele, nada, nada mesmo, nem a morte. Porque essa esperança que se tem com relação ao Jesus que vocês têm na sua própria vida, não está contida nessa realidade, nessa vida finita e física que vocês têm em posse nesse corpo. Mas ainda quando a morte chegar e os dias desse corpo findarem, aqueles que têm Jesus, essa esperança ela perdura, ela continua, ela é viva, ela é para a eternidade de quem crê em Jesus, de quem foi alcançado por Jesus. E isso muda toda a nossa história. Essa notícia do Cristo que nasceu, do Cristo que foi à cruz, do Cristo que nos salvou, do Cristo que voltará, do Cristo que está preparando o lugar, muda toda a nossa vida. E essa é uma notícia tão profunda, tão maravilhosa, que nós que temos isso, nós não podemos deixar de falar disso para você. Nós não podemos deixar de anunciar isso para você. Porque se eu tenho algo que é muito bom, se eu tenho algo que é muito verdade, eu quero isso para quem eu amo, e essa mensagem é urgente para quem eu amo. Porque é real, porque eu me encontrei com Jesus, porque a certeza da salvação veio, porque essa esperança é viva, porque nada pode me separar dele, porque eu estarei um dia na presença dele, longe de toda dor, longe de toda lágrima, longe de toda perseguição, longe de todas as lutas, para sempre longe do pecado. É uma esperança poderosa, e quem tem essa esperança, vive esse chamado de ser impulsionado aí a anunciar essa mensagem, porque se você não tem, amado, você não sabe o que você está perdendo. Não há esperança maior que essa, não há. Nós vivemos dias em que os homens eles são do aqui e agora. As esperanças têm a ver sobre ter um novo ano próspero, sobre ter um novo ano com saúde, sobre ter recursos para atender às suas necessidades, e tudo isso para essa vida do aqui e agora, tudo isso é importante? É claro que é, mas as necessidades se findarão, a prosperidade, a bonança, a mesa farta ou a dificuldade, tudo isso será superado, é fato, mas nada é mais importante do que a esperança para a vida eterna. Nós precisamos pensar nisso. Paulo, o apóstolo, também lá aos irmãos de Corinto, ele vai dizer que, olha, nós não podemos viver uma vida focado com esperança somente para essa vida daqui. Inclusive quando se tem Jesus, porque tem alguns que vivem ainda um outro caminho. Alguns que se achegam a Jesus, mas acham assim, está aqui o meu Jesus agora, e se Jesus é para me garantir uma vida boa no aqui e agora. Não, a Bíblia não diz isso. Isso é um engano,
Jesus, ele veio para nos dar vida e vida em abundância, mas uma abundância espiritual na presença de Deus. Tem a ver com o reino dos céus, tem a ver com viver o propósito de Deus, tem a ver com ser obediente ao Pai e colher as bênçãos de experimentar o tremendo do Senhor sobre a sua vida. O nosso Jesus, ele não teve um travesseiro para se reclinar, ele não teve propriedades, ele não teve aos olhos humanos uma vida farta, uma vida regalada, uma vida próspera, mas ele foi perfeito aos olhos de Deus. Ele está agora lá ao lado do Senhor, preparando o lugar, aguardando-nos. A mensagem que nós temos que ter e pensar é que tudo que Deus nos reserva para nós, tudo que Jesus projeta para nós, essa vida de viver o aqui, entendendo que há necessidades, há realidades das quais precisamos suprir, mas elas não são as esperanças maiores das nossas vidas. Porque se vivemos as nossas vidas achando que tudo que podemos ter de melhor é uma festa muito regalada daqui a alguns dias, se atravessarmos os nossos dias acreditando que o melhor que pode nos vir é muitos anos com muita saúde aqui, mas sem saber o que vai acontecer para depois, se a gente achar que o se dar bem tem a ver com justamente ser muito bem visitado por tudo aqui, mas se esquecer do que vir depois, a gente abrirá mão daquilo que tem a ver com a nossa própria eternidade. Evangelho de Lucas 12, Jesus está contando uma parábola e Jesus conta nessa história a vida de um homem que ele se deu muito bem. No nosso palavreado comum aí, ele estava bem na foto, ele prosperou, ele deu muito certo no que ele vinha fazendo, e ele olhou para a vida dele, ele olhou com tudo aquilo que ele arrematou diante dos projetos, ele era um agricultor, diante de toda a colheita dele, ele se viu próspero, ele falou, eu vou construir novos galpões, eu vou armazenar tudo o que eu colhi, eu vou colher, eu vou experimentar o fruto de tudo isso vai ser grande, tudo isso vai ser maravilhoso, eu estou bem, vai dar tudo certo, estou cheio de esperança, a vida vai ser maravilhosa, o ano que vem vai ser próspero, vai tudo brilhar, vai ser fantástico, a festa de Ano Novo, a festa de Natal vai ser tremenda, eu vou abraçar todo mundo, eu vou estourar na via. Aí Jesus diz assim que a respeito desse homem foi dito, louco, que ele está vislumbrado com tudo aquilo que está diante dele, mas ele não sabe que hoje é o último dia de vida dele, e tudo aquilo que ele preparou, para quem ficará? De que adiantou tudo aquilo lá? Não que não tenhamos nossos projetos, nossos processos, nossos desenvolvimentos, mas o coração nosso não pode estar nessa vida daqui. O que nós chamamos de esperança não pode ter a ver simplesmente com esses dias do aqui e agora, com seus próximos 2, 3, 10, 15 anos, não pode ter a ver com aquilo que você está construindo, alcançando, conquistando, porque, amado, tudo isso ficará, tudo isso terminará em algum momento, em longo, médio ou curto prazo, tudo isso se consumará. Mas o que será da minha e da tua alma quando o nosso tempo terminar? A gente termina aqui essa noite, essa reflexão, pensando nessa esperança, porque cantar o Natal tem a ver com essa alegria. Nós cantamos porque Deus nos amou, esse grande milagre foi feito a nós, Jesus veio. E Jesus muda toda a história da nossa vida. Jesus, ele transforma o nosso coração. Jesus, ele nos coloca em novo propósito, em novo andamento de vida. E é uma esperança que tem a ver com a eternidade, mas que transforma o aqui e agora. É uma esperança que nos enche de sorriso, de alegria, porque a gente sabe que nada pode nos separar do amor de Cristo. É uma esperança que nos dá força diante de todas as lutas, diante de todas as tribulações. É uma força que nos revigora diante de cada momento de vida. É uma força que nos faz cantar, porque Cristo nasceu e agora nós podemos ter acesso a Deus de novo por meio de Jesus Cristo. Por meio do Cristo que foi ao Calvário e na sua vida e obra, se entregando, garantiu-nos acesso de volta a Deus aquele que crê. Essa volta a Deus é uma volta que agora o que crê, ele tem o Espírito Santo na sua vida e ele pode se voltar para Deus, Deus o ouve em Cristo, porque Ele é do Senhor Jesus.
mas a esperança também que ao fim dos dias estará na presença de Deus, e tudo isso é garantido porque Jesus Cristo, Ele é a nossa esperança. Meu amado, meu irmão, a palavra da noite é: não se desatente da maior esperança que deve estar sobre a sua vida. Não se desocupe dela, não deixe-a em segundo plano. Não fica pensando que são os dias do agora, é a semana que vem, é o que você tem em vista para os próximos 5 anos. Não pense sobre essas coisas como a primazia da sua vida. Mas pense que, se você estivesse diante dos seus últimos tempos de vida, como o homem da parábola que Jesus mencionou, você estaria com a sua vida estabelecida na esperança eterna, na esperança viva, naquela esperança que a morte chega, mas ela não termina porque ela segue com você para a eternidade. Essa esperança faz parte da sua vida, do seu coração. Essa é a nossa grande provocação da noite. Nós, os que cremos, nos enchemos de alegria em cantar, porque Jesus é a nossa esperança, Jesus, Ele é a nossa paz, Ele reina sobre nós, Ele governa as nossas vidas, Ele está preparando o lugar, mas Ele influencia todo o nosso jeito de viver no aqui e agora, porque Ele chegou e fez diferente todas as coisas. E se você ainda não viveu tudo isso, essa noite é um tempo de você pensar sobre essas coisas. Essa noite é um tempo de você se voltar para si mesmo e dizer: eu preciso ter dessa esperança eterna para a minha vida. Eu preciso ter um novo rumo, uma nova rota, um novo propósito. Eu não posso encerrar essa noite sem pensar a minha vida a respeito disso tudo. Porque eu posso cuidar de muita coisa, mas eu não posso deixar de cuidar do fundamental. Eu posso me dedicar a muitos passos, mas eu não posso faltar com os passos essenciais. E o passo essencial tem a ver com receber a esperança viva na sua vida. Isso é algo que eu não posso fazer por você. Isso é algo que ninguém pode fazer por você. Por mais que existam pessoas aqui que te amem tanto, ninguém pode fazer isso por você. É algo que você no coração, com a sua boca e coração, deve confessar: Jesus, eu preciso do Senhor. Eu sou um pecador, eu estou condenado eternamente para a morte eterna, mas eu preciso de esperança e eu estou correndo para Ti em busca de esperança, Jesus, e vem ser o meu Senhor, vem reinar sobre mim, sobre os meus dias, sobre os meus planos, sobre o meu caminhar, vem fazer tudo novo, Jesus, porque eu quero viver tudo isso. Eu quero viver essa vida olhando para essa esperança futura, mas uma esperança que reorganiza todo o meu agora e momento, porque muda todo o nosso olhar, perspectiva e direção para a vida. Essa é uma noite que você pode fazer isso. Essa é uma noite que você pode, no calado do seu coração, se quebrantar e dizer: Jesus, eu preciso de esperança, eu reconheço que eu preciso do Senhor. Porque só no Senhor eu posso ser salvo. Eu reconheço que eu não posso salvar a mim mesmo. Eu reconheço que se depender de mim, eu não sei o que vai acontecer depois dos meus dias. Eu não sei o que se sucederá de mim. Eu posso cuidar de alguns projetos humanos, eu posso fazer projetos aqui, posso até executá-los, posso dar curso em alguns enquanto eu viver, mas eu não sei quanto ao depois. Mas Jesus, me salva na minha eternidade, porque eu quero estar contigo. Você pode orar e falar isso para Jesus, e confessando com a sua boca e com o seu coração, Jesus te salvará, e fará tudo novo na sua vida, como um dia Ele fez nas nossas vidas. Mas se você já viveu esse processo, se você já viveu essa decisão, o que você deve se lembrar é de não deixar de viver o mais importante disso tudo, que é a mensagem do que nós ouvimos cantar e nós cantamos de outras formas aqui nessa noite. Nós temos que anunciar, nós temos que ir pelas ruas, pelas avenidas, pelos montes, por onde quer que a gente vá, cantando que Cristo nasceu. Isso é esperança. É isso que torna o nosso Natal gostoso, não é a medida da mesa, não é o que você preparou ou não preparou, não é quem está ao redor da mesa ali junto de você, mas é se aquela reunião celebra a vinda da esperança na tua vida. É isso que deve marcar o teu Natal, porque aquilo que produzimos humanamente, isso pode ser melhor, isso pode ser diferenciado, isso pode ser especial, mas é momentâneo, isso passa, isso findará.
mas a esperança que vem por meio da vida em Jesus, ela é eterna, e esse aniversário, essa festa, essa celebração tem que estar no seu coração, com a sua família, com seus amados, quando você olhar para a noite de Natal e puder orar e dizer: obrigado, Jesus, por ter vindo por amor a mim. Eu agradeço, porque o meu Natal é muito mais que a beleza das luzes. As luzes são belas, elas são lindas, os enfeites são especiais, partilhar uma mesa é algo bom demais, estar com gente com quem a gente ama é tudo de bom, mas melhor que todas essas coisas é a esperança que está para a minha vida e que me reorganiza na minha vida do aqui e agora, e é ela que eu festejo nessa noite de Natal. E que o teu Natal seja marcante assim, celebrado, experimentado, de olho na tua esperança, que é Jesus, porque no final das contas, meu amado, é só Ele que vale a pena. Tudo passará, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Pense nisso. Eu convido a todos que fiquem em pé. Nós vamos orar nesse instante, e pense sobre a sua vida. Eu não vou fazer nenhum tipo de convite nessa noite, mas você tem todo o acesso a mim, à igreja, aos nossos diáconos, a algum amado seu conhecido. Se houve no seu coração um intento de viver algo novo, olhando para uma esperança que não acaba, procure alguém que viveu essa esperança e peça para ele te ajudar. Faça essa oração no teu coração, confessando Jesus com o teu coração, dizendo: eu preciso de um Salvador, e Jesus, você é o meu Salvador, você é a minha esperança. E a partir disso tudo acontece. Mas procure-nos, conte com a gente também, estamos aqui para te ajudar nisso. E viva isso, mas não deixe de viver isso, porque tudo na sua vida pode passar, menos isso, meu amado. Mas se você é de Jesus, celebre a esperança. Não viva uma vida sem marcar, sem experimentar essa esperança tão doce em cada dia, em cada novo dia da sua vida. Não fique achando que Jesus é para garantir esse tempo. Não, Jesus é para a eternidade. E Ele está conosco por aqui agora, pelo que temos a viver, mas Ele está nos aguardando, os que creem nele. Ele está preparando o lugar, e essas promessas vão se cumprir aos que creem. Feche os seus olhos, ore comigo nesse instante. Pai eterno, nós estamos aqui reunidos, felizes, cantamos teu amor, celebramos a vinda do Filho aqui, por meio de um momento tão especial. Pensamos na mensagem do teu amor, do teu alcance por nós, por meio de Jesus Cristo, aqueles que creem. Pensamos em esperança, Senhor Deus, porque somos esses que reconhecemos o valor da esperança, mas quão séria é essa questão para todos nós. Problemático é, Senhor Deus, viver em torno de esperanças que se acabarão aqui, ou talvez nem terão o tempo e a ocasião de se consumarem. Mas em Jesus Cristo há esperança eterna. Há esperança eterna para aquele que crê no Filho. Há esperança eterna para aquele que se volta para Jesus e diz: eu preciso de um Salvador. Eu confesso que eu sou um pecador, mas eu me arrependo e eu preciso ser salvo por Ti, Jesus. Pai, abençoe a todos que estão aqui nessa noite. Eu não conheço os corações, eu não conheço a vida e as histórias. O Senhor, sim, no detalhe, o Senhor sabe muito bem cada um quem é e como é. Pai, se há pessoas aqui nessa noite que não assumiram a esperança maior e mais profunda para suas vidas, Pai, que essa noite seja um tempo para isso, Pai. Que o confronto com essa consciência faça-os pensar de que nada, nenhum projeto, nenhum encaminhamento das suas próprias mãos dará aquilo que os fará permanecer por toda a eternidade abençoados. Não. O esforço humano, ele é limitado, ele tem prazo de validade, ele tem dias finitos para acabar. Aquilo que o homem faz por si só tem um tempo estabelecido debaixo, Pai dos céus. Tua palavra assim nos diz. Mas enquanto estamos em posse desse fôlego de vida, enquanto estamos em posse, Pai, dessa existência que o Senhor nos permitiu estar, nós somos provocados, chamados,
convidados a experimentar esse algo sobrenatural que é viver uma esperança para sempre no Senhor. A esperança, Senhor Deus, que se fará presente para nós enquanto estivermos aqui, mas a esperança que nos receberá de braços abertos quando os nossos dias aqui terminarem. A esperança que nos levará àquilo que Jesus preparou para nós na Tua presença. Quão grandes coisas são essas, Pai. Coisas profundas e lindas, ó Pai, nada que esse mundo queira, Senhor Deus, incentivar, promover, propor ou oferecer, nada se compara à grandeza daquilo que o Senhor tem preparado, daquilo que o Senhor faz. Então nessa noite, Senhor Deus, é assim que nós oramos, nós apresentamos, se há, Pai, pessoas aqui nessa noite, que não assumiram o caminho dessa esperança para sempre, ó Pai, que se convertam nessa noite, Senhor Deus, que entendam a necessidade de Jesus para suas vidas, mentes e corações, que se lancem aos Teus pés em dizer, me ajuda, Jesus, porque eu nem entendo direito como exatamente tudo isso é e acontece, tudo isso nem tem toda a construção de como vai se desenrolar e acontecer, mas sabe, a fé chegou aqui, a fé está me incomodando para isso, a fé está batendo no meu peito para que eu assuma isso, a fé está me chamando, me dizendo, vem para a esperança, e é em fé que eu assumo um passo de ir correr para Jesus, me lançar aos braços dele, para ser recebido para sempre, e nunca mais poder, ó Pai, viver longe desse caminho perfeito para a eternidade. Pai, se há pessoas aqui nessa noite que ainda não viveram isso, nós que já vivemos isso, nós que amamos tanto isso, nós que já experimentamos e temos visto o quanto isso é bom nas nossas vidas, Pai, nós clamamos e pedimos para que essas vidas percebam o quanto isso é bom para elas, Pai, porque não há vida boa, não há vida feliz longe do Senhor, Pai. Ajude, Senhor Deus, tantos que precisam a se renderem ao Senhor, a entregarem o trono dos seus corações ao Senhor, e assim verem tudo ser feito novo, do início de um recomeço maravilhoso na Tua presença. E que nós, Teu povo, Tua igreja, Tua família, que nós sejamos anunciadores, que a gente vá, que a gente corra, que a gente se entregue na proclamação dessa mensagem. Jesus nasceu, Jesus venceu no Calvário, Jesus venceu a morte, nos deu vida eterna. Ele, ó Pai, pagou o nosso preço, Ele garantiu, ó Pai, o quitar de toda a nossa dívida, e por isso somos salvos, por isso estamos na presença de Deus novamente, nós os que cremos, por isso vivemos as bênçãos, ó Pai, da alegria da salvação, e que isso esteja expresso, Pai, nos nossos natais comemorados e celebrados. Que em meio à reunião das pessoas, do encontro, da mesa, da festa, do sorriso, do abraço, da alegria, Jesus seja o centro, Jesus seja o trono celebrado, porque se há esperança, se nós temos esperança, se nós podemos dizer nossa esperança, tudo isso se deve a Jesus, e nós queremos honrá-lo, nós queremos adorá-lo como os pastores daquele tempo. Nós queremos, Senhor Deus, trazer a nossa honra, os nossos presentes, como os magos trouxeram. Nós queremos, Senhor Deus, engrandecer ao Senhor com as nossas palavras, com as nossas canções, porque isso é o que há de mais precioso, isso é o melhor presente que a gente poderia receber. E se o Senhor tem tudo isso, Pai, nós temos que festejar tudo isso por cada um dos nossos dias de vida. É assim que nós agradecemos pela Tua palavra, e pedimos para que ela renove, transforme e provoque todos que estamos diante dela, na exposição dela nessa noite. Muito obrigado por tudo, abençoe, Pai, essa noite, abençoe tudo aquilo que a gente há de viver e experimentar, que a Tua graça esteja sobre nós, mas que a gente não se encerre esse tempo, essa reunião, esse encontro, sem pensar na esperança e no que ela cala e no que ela faz efeito, para a nossa vida do aqui e agora e para a nossa eternidade. É assim que nós oramos, é assim que nós, ó Pai, falamos com o Senhor. No nome santo de Jesus nós oramos e clamamos a Ti. Amém. Amém.